Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na JMJ do ano passado, 2023, lá em Lisboa, um jovem chamado Caleb, de 29 anos, norte-americano, tomou a palavra durante a Via Sacra e deu um testemunho. Dizia que tinha crescido em várias tradições cristãs e sempre teve na alma um desejo de algo mais. Queria aquele encontro com Jesus que aqueles que estavam ao seu redor pareciam ter, mas ele ainda não tinha vivido, não entendia que todo esse tempo ele, Jesus, estava ali ao seu lado. E continuava dizendo, passo a palavra diretamente a ele, em vez de ficar contando o que ele falou. Perto da formatura do ensino médio, meus pais passaram por um divórcio horrível e meu mundo saiu do controle. Afundei na depressão, lutei contra a automutilação, tornei-me viciado em drogas e decidi acabar com a minha vida. Deixei a dor me levar a abraçar todos os desejos egoístas que estavam dentro de mim. Tudo o que eu conhecia se foi, eu não tinha senso de direção, minha mente estava em um lugar tão escuro com toda a dor, e eu estava procurando uma razão para viver. O Senhor ouviu meus clamores e me enviou o mais lindo presente, uma pessoa que veio a tornar-se a minha esposa. Por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Assim que conheci minha esposa, encontrei uma razão para viver, um desejo de crescer em minha fé. Eu queria a paixão que ela tinha por Jesus. Mas lutar com os fantasmas do meu passado sempre parecia inatingível. Depois de namorarmos um pouco, nos separamos por um tempo e me deparei com uma escolha. Eu poderia deixar assumir o controle total da minha vida ou voltar aos meus velhos hábitos. Podemos dizer uma prova até para a sua própria fé. Como se Jesus dissesse, você está mais próximo de mim porque você está namorando com essa moça ou é por mim mesmo? Por sua graça, continuava o Caleb, perseverei e, sendo aprendiz em um estúdio de tatuagem, conheci a dor daqueles esquecidos pela sociedade e ali vi Jesus neles e quem ele realmente era. Depois de um longo percurso, minha esposa e eu voltamos a ficar juntos e acabamos nos casando. Nós nos envolvemos muito em nossa igreja e eu fui incumbido de transmitir a fé aos nossos alunos. Mas logo percebi que não sabia realmente o que era a fé. Foi escolhido para ser catequista e já terminou nas bases. Será que eu estou à altura disso? Comecei a pesquisar a igreja primitiva em recursos bíblicos e históricos. Em última análise, foi a mensagem do Evangelho de São João, no capítulo 6, Jesus na Eucaristia, que me trouxe para casa em plena comunhão com a Igreja Católica.
Refletindo, percebi que a ferida dos meus pais me causou uma crise de identidade. Mas, depois de aceitar a identidade que meu Pai Celestial me deu, as feridas finalmente começaram a cicatrizar. A união completa com Jesus na Eucaristia é o que curou minha alma. Depois de experimentar tudo que este mundo tem a oferecer, Jesus é verdadeiramente o único que me satisfaz. Cada um de nós tem a sua experiência em relação à Eucaristia. E também tem a sua experiência em relação aos apoios humanos. Por mais estáveis que possam se apresentar no relacionamento familiar com os pais, os irmãos, ou depois a esposa, o marido, os filhos, nesse núcleo familiar, e expandindo para avós, tios, cunhados, e depois expandindo ainda para os amigos, né? Por mais estáveis que possam se apresentar, como possam se apresentar esses apoios humanos, sempre tropeçamos com que são limitados. E às vezes até nos deixam desarvorados ou sem chão, produzem decepções. Como no caso do Caleb dizendo na desestrutura que aconteceu no seu núcleo familiar. O Caleb diz que encontrou a sua estabilidade na Eucaristia, fala de modo até invejável. A união completa com Jesus na Eucaristia é o que curou a minha alma. Ao ouvir esse relato, né, no ano passado, eu senti um chacoalhão. Puxa, será que alguma vez eu já tive uma união completa com Jesus na Eucaristia? A união com Ele na Eucaristia diariamente. Assisto missa diária desde 1976. E desde 1993 celebro missa diária. Agora, essa união completa com Jesus na Eucaristia deu um chacoalhão nesse testemunho do rapaz. E é o tema principal do nosso recolhimento deste mês. É a união com Cristo na Eucaristia. O tema do recolhimento, talvez em si mesmo não diga onde é que a gente iria aterrissar, não dissesse onde a gente iria aterrissar. O tema proposto foi a verdadeira união que faz a força. E a tese do nosso recolhimento é essa, que a verdadeira união que faz a força é a união com Cristo. E com Cristo não só através da oração, através do contato com outras pessoas, porque Ele sempre nos espera no outro, mas de modo muito específico com Cristo na Eucaristia. A união com Cristo na Eucaristia faz com que o Espírito Santo nos revista da força necessária para atingirmos a nossa própria plenitude e realizarmos também a nossa missão passo a passo aqui neste mundo. Aquela união que comunica força de modo estável, diretamente e também pela união que gera com todos aqueles que se empenham por ser também eucarísticos. O Caleb mencionava o papel decisivo que teve o capítulo 6 do Evangelho de São João. Jesus na Eucaristia, ele explicita, de fato, é o chamado discurso do pão da vida que ocorreu lá ao redor da sinagoga de Cafarnaum. É chamativo, e todos terão considerado isso alguma vez, como São João é o evangelista que dedica mais capítulos do Evangelho para falar da última ceia. São 5 capítulos que ele dedica, do capítulo 13 até o capítulo 17. Mas não faz nenhuma menção à instituição da Eucaristia. Ao contrário dos outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, que ao narrar a última ceia, logicamente centram toda a atenção na Eucaristia, que Cristo vai instituir, sobre os seus 3 aspectos, como chamava a atenção São Paulo VI, a Eucaristia como sacrifício, a missa, a Eucaristia como alimento, a comunhão,
a Eucaristia como sacramento, ou seja, um sinal da sua presença real conosco na hóstia consagrada, que fica lá mesmo depois de terminada a missa, fica contendo Jesus Cristo com seu corpo, sangue, alma e divindade, ou seja, totalmente, e é reservada no sacrário. Agora, São João, por sua vez, nós sabemos que ele escreveu o seu Evangelho já perto dos 100 anos, portanto, tem um objetivo assim complementar. Tem muitas coisas inéditas, né, no seu Evangelho em relação aos outros três. E nesse sentido, São João é o único que não fala sobre a instituição da Eucaristia, dizíamos, mas ao mesmo tempo o único que fala da intenção que Cristo manifestou de instituir a Eucaristia. 1 ano e meio antes de ter acontecido a instituição. Isso se deu lá, dizia, ao redor da sinagoga de Cafarnaum. O capítulo 6, mencionado pelo Caleb, ele é aberto assim com o episódio da multiplicação dos pães. Logicamente se conversa diretamente com o que vem na sequência, o discurso do pão da vida. Acho que são duas coisas distintas. Na tarde anterior do discurso do pão da vida, que aconteceu num dia logo cedo, de manhã, na tarde anterior, Cristo tinha esticado assim na sua pregação e depois, a hora de despedir o povo, tinha ficado com peso na consciência, despedi-lo assim, sem comer. Eles vão desfalecer no caminho, pediu para os apóstolos para lhes darem de comer. Os apóstolos ficaram assim atônitos, perplexos, não tinham dinheiro suficiente nem onde comprar comida para, como disseram, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ou seja, uma multidão. E de repente aparece lá um molequinho que diz que tem 5 pães e 2 peixes, mostra para André fica constrangido, mas estava ali nas proximidades com Jesus, diz a Jesus, tem aqui um menino que diz que tem 5 pães e 2 peixes, e imediatamente já emenda, mas que é isso para tanta gente? E Jesus fala, não é suficiente, só agrupe-nos em grupos de 50 e de 100. Esse também já é um milagre, hein? Às vezes a gente, para conduzir, de repente, uma excursão, um ônibus para Aparecida, manter todo mundo coeso, né? Junto, né? É um trabalhão. Imagina manobrar, né? 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, para se dividirem assim em grupos. 12 homens fazendo esse trabalho. Mas o fato é que deu certo e eles viram como, à medida que iam partindo o pão como que se regenerava nas suas mãos e ia rendendo assim para as pessoas que tinham ao redor. E não só isso, todo mundo se alimentou super bem e ainda recolheram 12 cestos que Jesus pediu para que não houvesse desperdício. Mas, uma vez despedido o povo, parte deve ter acampado ali na própria região, outra parte voltou para suas casas, mas o fato é que no dia seguinte todo mundo saiu procurando Jesus de novo. Talvez até na expectativa, talvez ou sem talvez, pelo que a gente vai ver, de tomar o café da manhã agora, de receber mais pão. E ao encontrarem Jesus do outro lado do lago de Tiberíades, dirá, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, buscais-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Vocês batalhem por outro alimento, além do alimento do pão deste mundo, né? Daqui a pouco ele vai explicitar, pelo alimento que o Filho do Homem vos dará, pois trabalhai pela comida que dura até a vida eterna, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. E perguntaram-lhe, que faremos para praticar as obras de Deus? E Cristo vai dizer, vocês têm que ter muita fé. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou.
ainda não definiu bem o contorno da fé que eles devem ter, ou seja, do objeto, né, no qual eles devem ter fé. Mas pouco a pouco vai fazê-lo. E, de fato, vai se apresentar uma exigência assim grande. Que milagre fazes tu? Perguntaram eles, para que o vejamos e creamos em ti. Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito, deu-lhes a comer o pão vindo do céu. Lembramos dessa passagem? Uma vez, tendo saído do Egito e se indisposto contra Deus, Deus disse que a todos aqueles que tinham saído do Egito não entrariam na terra prometida, seria só a geração seguinte. Eles ficaram peregrinando 40 anos no deserto, com Moisés, sendo conduzido por Moisés. E no momento determinado, já de carestia, foram se interpor lá com Moisés, dizendo, foi para morrer de fome que você nos tirou lá do Egito, aqui nesse deserto, abandonados, sem comida. E Moisés foi apresentar a situação para Deus, e Deus se comprometeu a dar-lhes um alimento, uma espécie de miolinho de pão que cairia todos os dias de manhã. Eles acordavam e estava lá forrado todo o acampamento, aquele pãozinho branco que chamavam de maná. Bom, eles aqui já manifestam explicitamente que estão na expectativa que Jesus faça multiplicar mais pães agora para o café da manhã. Insinuam isso. Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito, deles a comer do pão do céu. Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Vamos ver se agora ele nos dá desse pão, faz um milagre de novo, como ontem à tarde. Jesus replicou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Vai frustrar assim, a intenção que eles tinham de arrancar um outro milagre de Cristo ali naquele momento. E Cristo vai colocar a sua fé à prova, como dizíamos antes. Começa a afirmar, eu sou o pão da vida. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam, porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? E Jesus, tomando a palavra, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E até aqui ainda não tinha sido muito explícito, mas já era o suficiente para que aqueles discípulos e o resto da multidão se vissem desafiados a acreditar plenamente. Eles se apresentando como o pão vivo descido do céu. Mas o que vem na sequência é que vai parecer muito provocativo. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Opa, como assim a minha carne? Isso é antropofagia. Comer carne. A minha carne. E Cristo é verdade que, vendo o escândalo de que eles já estavam tomados, não se desdiz, não alivia. Aliás, parece que vai dobrar a aposta. Porque na sequência diz, a essas palavras os judeus começaram a discutir dizendo, como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, nossa, agora já foi longe, muito mais longe, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O contorno daquele objeto sobre o qual a fé naqueles homens, naqueles discípulos, aquelas mulheres,
devia assim depositar-se, era de fato, inexplicável. Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E vai reafirmando isso de modo reiterado, a ponto de que já ninguém poderia duvidar de que ele estava querendo dizer exatamente aquilo que ele estava dizendo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. E o desfecho vai ser dramático, sem dúvida nenhuma. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? E continua dizendo o evangelista, desde então, muitos dos seus discípulos já se retiraram e já não andavam com ele. Reparemos bem, o escândalo vem por parte dos discípulos. Nessa altura, Jesus já tinha pelo menos 72 discípulos que tinha enviado de 2 em 2 para cumprir a sua missão, tinham feito milagres, tinham expulsado demônios no seu nome, voltaram entusiasmadíssimos, até os demônios se nos submetiam, dirá para Jesus. Pois bem, desses 72 pelo menos, vão embora 60, pelo que a gente deduz na sequência. Então Jesus perguntou aos 12, ou seja, tinha ficado só os 12. Quereis vós também retirar-vos? Jesus não só não se desdisse, não só não foi atrás, o pessoal vem cá. Não, se entenderam errado, imagina, é tudo figurado. Não, Nosso Senhor, como diz, é isso mesmo que eu falei, não tiro nenhuma palavra. E aí? E vocês? Vocês também querem ir embora? Deve ter se produzido um silêncio cortante, sem dúvida. Até que Pedro rompeu o silêncio, tomou a palavra e deixou os apóstolos satisfeitos, até orgulhosos dele, né? Como seu representante. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós cremos. Vem aqui um ato de fé rendido. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. O Caleb dizia que, ao tentar aprofundar na fé católica, para poder transmiti-la aos catequistas, aos catecúmenos, vamos dizer, aos catequizandos, quando tropeçou, né, com esse trecho do Evangelho, capítulo 6 de São João, Jesus na Eucaristia, então se sentiu plenamente em casa na Igreja Católica. Deus lhe concedeu a graça, de fato, de crer e evocar talvez alguma experiência que ele já tivesse tido com a Eucaristia e poder manifestar: eu creio, Senhor. Como muitas vezes as pessoas dizem, né, na hora da consagração da missa: eu creio, mas aumentai a minha fé. E São Pedro diz: Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Só tu tens palavras de vida eterna. Quais são as palavras de vida eterna de Cristo? Sem dúvida, todas. E, de modo particular, as palavras do batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As palavras da absolvição. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas ainda de modo mais especial, e modo talvez mais frutuoso, as palavras de vida eterna são as palavras da consagração da missa. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, o pão da vida, a vida eterna, Jesus promete. Ou seja,
completamente estável, para sempre estável. E Jesus então foi exigir daquela multidão uma fé grande, que encontrou uma ressonância particular na alma dos apóstolos. Mas essa fé continua sendo uma exigência para nós nos dias de hoje. É uma fé que nós somos chamados a manifestar depois de cada consagração. O sacerdote diz, mistério da fé. E arranca de nós anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Há uma outra fórmula que o Papa Bento XVI, de algum modo, vai dizer que é mais essencial ainda. Uma em que o sacerdote, logo depois da consagração, são 3 opções, né? A segunda opção é essa, mistério da fé e do amor. O Bento XVI vai dizer que, de fato, não é suficiente só a fé para uma pessoa se ver revestida com a força do alto através da Eucaristia. É preciso a fé, são precisas, né? A fé e o amor. Precisos a fé e o amor. Numa homilia de Quinta-feira Santa, ou seja, de instituição da Eucaristia, o Papa Bento XVI, no primeiro parágrafo dessa homilia, fez um discurso assim bem provocativo também. Começou reproduzindo as palavras de Jesus mencionadas por São Lucas no início da última ceia. Desiderio, desideravi, hoc Pascha manducarem vobiscum antequam patiar. O latim fica pobre, né? Fica redundante. Desejei, desiderio, desideravi, como se fosse desejei, desejando. Aqui no Brasil a tradução é muito feliz, diz assim, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco antes de padecer. Com essas palavras, dizia Bento XVI, Jesus inaugurou a celebração do seu último banquete e da instituição da Sagrada Eucaristia. Jesus foi ao encontro daquela hora desejando-a, estava desejando. No seu íntimo, esperou aquele momento em que haveria de dar-se aos seus sob as espécies do pão e do vinho. Esperou aquele momento que devia ser, de algum modo, as verdadeiras núpcias messiânicas. Bento XVI já vai nos induzindo a pensar que na celebração daquela última ceia, depois de cada missa, se repete aquela parábola que Cristo tinha utilizado para falar do reino dos céus. O reino dos céus com um banquete nupcial que o rei deu para o seu filho, que acabava de casar-se. E quando tudo já estava preparado, mandou chamar todos os convidados. E o pessoal foi dando desculpas, a gente lembra. Um disse, comprei uma junta de bois, tenho que vê-la. Ou me casei, estou preparando aqui as coisas aí para a lua de mel, sei lá. Cada um teve uma desculpa, que deixou o rei muito irritado, mandou que se vingarem dele, até matando alguns daqueles que tinham feito essa desfeita, de não vir para uma festa preparada, né, para as bodas do seu filho. Mas vendo a sala vazia, o rei mandou que saíssem e chamasse todo mundo para entrar lá, que viessem para a festa de casamento. Já que aqueles convidados não tinham sido dignos, então agora é a segunda leva de convites. E ficou bem contrariado quando viu no meio daquela sala que de fato tinha ficado cheia, e o pessoal tinha vindo para um casamento, portanto, na estica, o casamento do filho do rei, tinha um lá que estava sem a veste nupcial. E o rei fica indignado. Como é que você entrou aqui sem a veste? Fora! Como é que você veio assim? Né, desse modo, de qualquer jeito, para a festa de casamento do meu filho. Bom, o Bento XVI dizia que Jesus esperou aquele momento que deveria ser, de algum modo, as verdadeiras núpcias messiânicas, as núpcias de Jesus com a igreja, de Cristo com a igreja, com a sua esposa. A transformação dos dons dessa terra e o fazer-se um só com os seus. O amor que espera o momento da união.
o amor que quer atrair os homens a si. Jesus deseja-nos, aguarda-nos. E aqui o Papa Bento, estamos aqui na 10ª linha só do início da homilia, já se volta e vai convidar-nos a botar a mão na consciência. E nós temos verdadeiramente desejo dele? Sentimos no nosso interior o impulso para o encontrar? Encontrar na missa, encontrar na comunhão, encontrar no sacrário, quando a gente entra, passa na frente de uma igreja e vai fazer um pouquinho de companhia para Jesus no sacrário. E nós temos verdadeiramente desejo dele? Sentimos no nosso interior o impulso para o encontrar? Ansiamos pela sua proximidade, por nos tornarmos um só com ele? Isso acontece na comunhão, né? Dom este que ele nos concede na Sagrada Eucaristia. Ou, pelo contrário, sentimos-nos indiferentes, distraídos, inundados por outras coisas, estamos na missa de qualquer jeito, e comungamos sem aquele preparo. Logicamente estamos em estado de graça, senão já seria então uma desfeita completa. Ou também, do ponto de vista de buscar a sua presença no sacrário. E nós, pelo contrário, sentimos-nos indiferentes, distraídos, inundados por outras coisas. Continuando aqui a homilia do Papa Bento XVI. Sabemos pelas parábolas de Jesus sobre banquetes que ele conhece a realidade dos lugares que ficam vazios. A resposta negativa, o desinteresse por ele e pela sua proximidade. Tantas igrejas, tantas pessoas, né, que poderiam ir à missa não vão. Têm fé, fizeram a primeira comunhão. De repente até estão dispostos a assistir um pouquinho pela TV, mas colocar-se em movimento, vencer a inércia para ir para a missa dominical, parece que é impossível. Os lugares vazios no banquete nupcial do Senhor, com ou sem desculpa, há já algum tempo que deixaram de ser para nós uma simples parábola, tornando-se uma realidade justamente naqueles países aos quais ele tinha manifestado a sua proximidade particular. Talvez aqui pensasse na França, na Espanha, Portugal, na própria Itália. Pessoas que foram pouco a pouco se tornando indiferentes e tratando até com certo desprezo esse apelo de Deus, né, através da igreja, para que nós valorizemos a missa. Jesus sabia também de convidados que viriam sim, mas sem estar vestidos de modo nupcial, sem alegria pela sua proximidade, fazendo somente por costume com uma orientação bem diversa na sua vida. Assiste à missa, mas depois sai e faz tudo o contrário. Bebe em excesso, consome pornografia, ou tem conversas maliciosas, ou tem uma conduta nos negócios assim que estão lá, pelo menos flertando com a corrupção. Jesus sabia também de convidados que viriam sim, mas sem estar vestidos de modo nupcial, sem alegria pela sua proximidade, fazendo somente por costume e com uma orientação bem diversa na sua vida. São Gregório Magno, numa das suas homilias, perguntava-se que gênero de pessoas são aquelas que vêm sem hábito nupcial? Em que consiste esse hábito e como se pode adquiri-lo? Eis a sua resposta. Aqueles que foram chamados e vêm, de alguma maneira, têm fé. É a fé que lhes abre a porta, mas falta-lhes o hábito nupcial do amor. O que é a veste nupcial? O amor, o carinho pela missa, o carinho pela comunhão, o carinho pela presença de Cristo no sacrário, daquele coração que se acende quando entra e tem uma lâmpada acesa, indicando que Cristo está ali presente, na igreja, na capela. Aqueles que foram chamados e vêm, de alguma maneira, têm fé. É a fé que lhes abre a porta, mas falta-lhes o hábito nupcial do amor. Quem não vive a fé como amor, não está preparado para as núpcias e é expulso.
A comunhão eucarística exige a fé, mas a fé exige um amor. Caso contrário, está morta, inclusive como fé. E são palavras que nos interpelam. Cristo exigiu a fé daqueles homens para que se vissem depois revestidos com a força do alto. Na celebração da Eucaristia, na comunhão, depois ao visitá-lo, nas espécies sacramentais, no sacrário. E nós, para revestirmos essa força, temos que aproximar-nos com fé, essa fé que Cristo instigou com o discurso do Pão da Vida, no capítulo 6, conseguiu deixar o coração desse rapaz assim aceso, a ponto de ele conseguir atingir a união completa com Jesus na Eucaristia. E continua nos instigando até hoje. Há uma passagem histórica no povo francês que talvez não seja tão conhecida, ainda que se trata de um milagre eucarístico. Eu queria checar depois se está no rol dos milagres eucarísticos que foram listados pelo Carlo Acutis. O bem-aventurado Carlo Acutis, que agora já teve um segundo milagre reconhecido e, portanto, já está só definido, faltando, pelo menos eu saiba, não sei se já foi definida, está só faltando definir a data que vai ser a sua canonização. Trata-se da história do Marechal da França e general do exército francês, passando desde o reinado de Luís XIII para o reinado de Luís XIV, chamado Henrique de Turenne, Henrique de Turenne, a gente pode abrasileirar, que era calvinista. Estamos no século XVII, o ano 1667. O calvinismo era recém-nascido, como também o luteranismo, mas já tinha invadido muitos lugares da Europa. E o calvinismo, que é a religião dos presbiterianos, né? Por assim, o viés cristão dos presbiterianos, que foram responsáveis pela evangelização dos Estados Unidos. E esse homem, ele era um homem muito bom, é um homem que tinha respeito assim pela fé, de algum modo, não era um ateu, mas ao mesmo tempo não acabava de se deixar convencer pela fé católica, por mais que o bispo de Paris na época fosse um grande intelectual, Bossuet, que também tinha conversas prolongadas com ele tentando convertê-lo. Mas o fato é que numa dessas conversas, num dia determinado, de 1667, correu a voz que o Palácio Real estava em chamas. O palácio que na época era o Louvre, depois o Luís XIV foi quem mudou para Versalhes. E, logicamente, o desastre ia ser enorme, já tinha, logicamente, muitas peças valiosas no Palácio Real, para ser consumida, mas o próprio palácio, tudo era afetivo, era efetivo, né? E, então, começou a incendiar. Quando os dois estavam lá, o Conde de Turenne e o Bispo Bossuet, numa conversa calorada, assim, sobre a presença de Cristo na Eucaristia, coisa que pro Turenne era bastante difícil assim de aderir. Mas quando vem o anúncio do incêndio, aquela conversa é interrompida abruptamente, o Conde de Turenne vai lá chefiar também os seus soldados, colocar uma inteligência assim disponível para até bolar uma estratégia de ataque àquele fogo que estava se alastrando, mas a verdade é que o fogo não só não diminuía, como aumentava ainda mais, favorecido pelos ventos. E o Bossuet teve um movimento. Não sei se foi até a capela do palácio, foi até a catedral, não sei, mas de repente se apresentou lá em pleno incêndio, deixando todo mundo atônito, com uma capa magna e trazendo o Santíssimo nas mãos, com alguém tocando uma sineta na frente, uma pequena procissão ali,
que fez com que todo o povo ali temente a Deus, e também já estavam pedindo por um milagre, porque aquilo parecia que não ia acabar, caiu de joelhos. E ele se aproximou da labareda, que a que estava assim mais desafiadora de todas, e com o Santíssimo Sacramento traçou o sinal da cruz, deu uma bênção com o Santíssimo Sacramento. E naquele exato momento, o fogo começou por diminuir até que se apagou, mas em pouquíssimo tempo. Todo mundo caiu de joelhos, né? A multidão delirando gritava milagre, milagre, vivas, louvores, né? Que subiam dos seus corações exultantes, dirigidos à Santíssima Eucaristia. E depois de joelhos, o clero, o povo, deram graças a Deus, cantando o hino de louvor ao Senhor, o Te Deum, que é o ato de ação de graças mais potente que a gente tem na liturgia católica. E o conde de Touraine estava presente, silencioso, apreensivo, perplexo. E quando a bênção do Santíssimo dominou as chamas, extinguiu o fogo, sentiu como que um frêmito atravessar todo o seu corpo, sacudindo assim, como se fosse uma espécie de choque elétrico, diz aqui a crônica. E quando deu por si, estava também de joelhos, com aquele pensamento: então Jesus está na hóstia. O bispo estava com a verdade. Eu estava errado. Era evidente que eu devia acreditar. E passou a ter fé. E desses milagres, a gente diz assim, ficam registrados em cartório. E a história nos transmite. E essa passagem tem sido utilizada assim pelos pregadores desde o século XVII para falar da Eucaristia como arma poderosa, não convencional, para encarar todos os nossos combates, seja individualmente, seja coletivamente, para dissipar as chamas que podem produzir os dardos inflamados do demônio, como diz São Paulo, falando da guerra espiritual que nós temos que enfrentar, falando lá no finalzinho da Epístola aos Efésios, para combater o fogo do inferno. E a verdade é que a gente pode falar até para livrar-nos do fogo do purgatório. Porque uma pessoa que vive com fé e amor na Eucaristia, até vai colocando todos os meios para estar cada vez mais purificada, para comungar, né? Para participar bem da missa, para participar bem da comunhão, para apresentar-se dignamente diante do sacrário. E a base desse empenho diário, ainda mais se já parou para pensar assim seriamente na possibilidade de assistir missa diariamente, comungar diariamente, visitar o Santíssimo diariamente, logicamente se prepara para ao morrer ir direto para o céu sem nem ter que passar pelo purgatório, como era o grande desejo do Carlo Acutis. Dizia: a Eucaristia é a minha autoestrada per il cielo, é a minha via expressa para o céu, direto, sem intermediários, sem pedágios, sem nada. O instinto dos santos, né, nesse sentido, é muito grande. São José Maria Escrivá dizia que quando ele intuiu que Deus queria alguma coisa dele, percebeu que era algo grande, que era amor, só que também não tinha contorno definido. Mas para se preparar, para ter a força suficiente para dizer que sim, empreender o que Deus quisesse promover, intensificou sua vida eucarística. Começou a assistir à missa com mais frequência, a comungar com mais frequência. Sabemos como seu primeiro sucessor, Álvaro del Portillo, tinha também uma grande atração pela Eucaristia. Desde a sua primeira comunhão, começou a ir à missa todos os dias. E era interessante porque tinha vários irmãos, e ele, depois da primeira comunhão, como o jejum eucarístico era desde a meia-noite do dia anterior, então os irmãos não tinham essa sensibilidade ainda e tomavam café da manhã fartamente antes de ir para a escola. E ele simplesmente pegava um pãozinho, colocava no bolso lá do uniforme, ia primeiro para a missa, depois comia o seu pãozinho a caminho de ir para o colégio, ir para a escola. O bem-aventurado Álvaro, que depois, já sendo do Opus Dei, com esse compromisso de missa diária, como os membros do Opus Dei assumem,
missa diária, comunhão diária, visita ao Santíssimo Sacramento diários, né? Ele estando no exército, ia à frente assim de um pelotão no exército, acampados num lugar determinado, que estavam uns 30 quilômetros de distância da igreja mais próxima, acordava mais cedo, montava no cavalo e ia lá para a missa. Até que, logicamente, o pessoal começou a perceber toda essa movimentação e perguntou: onde é que você vai assim, essa hora tão cedo? Eu vou para a missa. Amanhã eu vou com você. Já estava indo uns 3 ou 4. Passou um tempo, estava indo uns 30, o pelotão inteiro estava indo. Ele, com aquele seu modo discreto, até tímido de ser, ao mesmo tempo, tinha uma personalidade que arrastava. E as pessoas, de fato, se sentiam queridas por ele, se deixavam arrastar. E o que não dizer do Papa João Paulo II, no seu amor pela Eucaristia, falamos aqui do Carlo Acutis. O que não dizer do nosso venerável, que ainda não está beatificado, mas com a graça de Deus já vai aparecer um milagre para que aconteça, o venerável Guido Schaffer. Esse jovem, médico, que também gostava muito de surf. E que uma vez no seminário, porque ele quis deixar a medicina para se tornar sacerdote, acabou morrendo no ano que, em princípio, se ordenaria, tinha sido adiado para o ano seguinte. Mas ele no seminário, no tempo de seminário, deixava todo mundo assim, muito encafifado, porque se chegava cedo na capela, né, para oração e para missa, ele já estava lá. E no dia seguinte alguém chegava mais cedo, ele já estava lá. Será que ele passa a noite aqui? Era a grande questão. O homem que de fato vivia da Eucaristia, vivia ao redor do sacrário. A Eucaristia como fonte de força para atingir a minha plenitude, como fonte de força para eu realizar a minha missão nessa vida. A missa, a comunhão e o Santíssimo Sacramento nos sacrários, né, das igrejas, das capelas. A missa como arma poderosa, uma arma não convencional. É interessante esse livro do Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro. Scott Hahn também era calvinista, se converteu ao catolicismo na década de 90. E no século passado, né? Ainda que a gente está bem próximo. E se converteu através da missa, ou principalmente. A sua pesquisa teológica era sobre a aliança de Deus com os homens, essa aliança que foi sendo rompida, foi sendo quebrada, desde Adão, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Jacó, por Isaac, né? Isaac e Jacó, depois, sei lá, por Davi, por Salomão. E sempre do ponto de vista dos seres humanos, né, que quebravam a aliança, Deus é absolutamente fiel. A aliança que ele tinha estabelecido, aos pactos. E com a vinda de Cristo já se esperava uma nova aliança, sempre com a expectativa de que fosse também definitiva. E efetivamente vai acontecer isso, né? Com a instituição da Eucaristia na última ceia, Jesus fala: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Por que essa aliança é eterna? Nunca mais vai precisar de outra. Porque Jesus Cristo, ele é Deus e homem verdadeiro. Sem deixar de ser Deus, ele se fez verdadeiramente homem. E, em função disso, a aliança de Deus com os homens se dá nele. Então, nós sempre vamos ter um representante da natureza humana fiel à aliança com Deus. Infelizmente, cada um de nós já rompeu a aliança até mais de uma vez, ou inúmeras vezes. Mas eu posso me dirigir a Deus para pedir, no meu nome, não. Como a gente faz na missa sempre peço por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo nosso Senhor, amém. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Sempre colocando aquele que é fiel à aliança como sendo a minha referência principal. Quase dando uma carteirada lá no seio da Santíssima Trindade. E não dá para recusar. Eu estou pedindo em nome de Jesus Cristo, aquele que é fiel à aliança, o representante de toda a raça humana, no seio da Trindade. Pois bem, o Scott Hahn, nesse livro O Banquete do Cordeiro, e tem lá um subtítulo, A Missa segundo um Convertido,
vai apresentar a missa como sendo a grande arma para combater todas as bestas do Apocalipse, defendendo até de que o Apocalipse não é algo de futuro que vai acontecer no final dos tempos, só no fim do mundo. É algo que está acontecendo desde o início na vida da igreja. O Apocalipse, que algumas vezes as pessoas se queixam, falam, nossa, tudo bem, os evangelhos eu tenho que fazer um certo esforço, mas é algo histórico, vai na sequência, tem uma cronologia. Os Atos dos Apóstolos também tem uma cronologia, mas as epístolas de São Paulo tem alguma coisa mais intrincada, mas ele está esmiuçando a doutrina de Cristo. Agora, quando chega no Apocalipse, parece uma confusão. E tem a besta, e tem o dragão, e tem uma mulher que está para dar luz, o dragão quer devorar o filho dela. E a mulher, já me disseram que ela pode ser a imagem de Maria e o filho é Jesus, ou pode ser a imagem da igreja, e os filhos somos cada um de nós, que a igreja está girando para continuar tendo pessoas que representem a Deus nesse mundo, já que é o projeto desde toda a criação, façamos o homem nossa imagem e semelhança para dominar a terra, sei lá. E depois, bom, aparecem muitos personagens aí, né? E o Scott Hahn vai dizer, mas o Apocalipse, toda a besta, né, ou o dragão que está querendo devorar, já está desde o início, desde sempre. Talvez os primeiros cristãos associassem essa descrição do Apocalipse pensando no Império Romano, que estavam perseguindo, matando até o século IV, né? Foi assim. Depois talvez pensassem nos bárbaros, que agora vai assumir a igreja, está sendo destroçados. Depois talvez a besta da vez foi o Napoleão com a Revolução Francesa, parecia que a igreja ia sucumbir, ia ser engolida. E depois, sei lá qual associação se podia fazer, foi Lenin, Stalin, levando à prática um socialismo, um comunismo, com uma doutrina marxista, sem entrar em nenhuma questão econômica, simplesmente na questão religiosa, que via a religião como ópio do povo, né? Uma doutrina ateia, e, portanto, para acabar com a fé. E a igreja, então, tem tido que viver, os cristãos têm tido que encarar esse Apocalipse há 20 séculos, no 21º século. E qual, ao longo do tempo, tem sido a arma para vencer? A missa, é a tese de Scott Hahn. Mas não só dele. Ele diz que ficou deslumbrado, porque bastou abrir os olhos assim, para os escritos dos padres da igreja para ver que era exatamente essa a tese. E de repente a liturgia da igreja, como foi sendo construída, montada ao redor do sacrifício, que era o ofertório, a consagração, a comunhão, mas todos os elementos foram sendo colocados, muitos deles são tirados do Apocalipse. Sem ir muito longe, né? Quando aparece lá, felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apocalipse. E ele, num parágrafo determinado, que eu peguei aqui quase que abrindo o livro de modo espontâneo para ver onde é que caía, porque essa tese vai permeando o livro todo, ele diz assim, na missa, os cristãos primitivos encontravam forças em meio à perseguição. Eu vou me revestir de força através dessa união com Cristo na missa, a união que faz verdadeiramente a força, a verdadeira união que faz a força. Do sacrifício único de Jesus Cristo vinha a ajuda e a salvação da igreja. Na missa, os cristãos juntavam forças com os anjos e santos para adorar a Deus, como nos mostra o livro do Apocalipse. Na missa, a igreja recebeu o maná escondido para sustento em tempos de provação. Veja Apocalipse 2,17. Na missa, as orações dos santos da terra se levaram como perfume para juntar-se às orações dos anjos do céu. Vai conferir no Apocalipse. A missa como sendo a grande arma para combater as potências do dragão, da besta, primeiro para lidar na nossa própria alma, e depois na alma das pessoas que a gente ama, depois expandindo na nossa empresa, no nosso país, na igreja. Deixa eu apostar as fichas na missa, assistir a missa com fé e amor, arma poderosa. E para além disso estão também as nossas comunhões, como arma poderosa. Tem outro livrinho aqui, A Vida Eucarística, editado pela Quadrante, não sei se foi reeditado, essa edição é de 2005, era o ano da Eucaristia. Aqui, abrindo aqui na página 88 dessa edição,
o autor cita umas palavras de Santa Teresa para o momento da comunhão. Diz assim: com o sabor de doutrina viva, ensinava Santa Teresa de Ávila no seu castelhano clássico, abre aspas, ele nos dará o que lhe pedirmos, pois está em nossa casa, e não costuma Sua Majestade pagar mal a pousada, a quem lhe dá boa hospedagem. Debaixo daquele pão está acessível. Permanecei com ele com muito gosto. Não percais tão boa ocasião de negociar como é a hora depois de ter excomungado. Como se Jesus, agora o senhor está aqui na minha casa, que nem o senhor entrou na casa do Zaqueu, o converteu lá dentro, né? Eu também, senta aí, posso te pedir uma coisa? Eu queria negociar, se o senhor podia dar uma graça especial para minha esposa, dar uma graça especial aqui para o meu filho, uma graça especial para o meu marido, para ver se ele começa, de fato, a ser mais espiritual, rezar um pouquinho mais. Ou essa graça aqui para o meu filho, que ele está desempregado, está nessa transição. Ou essa graça lá, não sei, para o meu patrão, né, para o meu superior, né, que ele está um energúmeno e a equipe não está deslanchando, né, poderia deslanchar. Eu, como gestor ali, já não sei direito o que fazer, né, então não posso ficar dividindo e colocar um contra o outro, não tem sentido. Jesus, então, agora eu estou saindo aqui da missa, agora eu vou para o trabalho. Então, vou negociar com Cristo, deixa eu arrancar dele toda a ajuda que eu preciso no momento da comunhão, a força, me revestir da sua força. E o que não dizer também da presença de Cristo no sacrário? Não sei se vocês ouviram falar do cerco de Jericó. O cerco de Jericó tem uma história interessante. Ele ganhou, sei lá, destaque. Muitas paróquias promovem o cerco de Jericó. No que consiste na prática? Consiste em rezar o terço diante do Santíssimo exposto, né? Numa adoração eucarística, rezar o terço em conjunto. De onde que vem isso, o cerco de Jericó? No Antigo Testamento, conta lá que depois da morte de Moisés, Deus escolheu Josué para conduzir o povo hebreu. Depois disse a Josué que atravessasse o Jordão com todo o povo e tomasse posse da terra prometida. A cidade de Jericó era uma fortaleza inexpugnável que estava no meio do caminho. Ao chegar junto às muralhas de Jericó, Josué ergueu os olhos e viu um anjo com uma espada na mão que lhe deu ordens concretas e detalhadas. Josué e todo Israel executaram fielmente as ordens recebidas. Durante 6 dias, os valentes guerreiros de Israel deram uma volta em torno da cidade. No 7º dia, deram 7 voltas. Durante a 7ª volta, ao som da trombeta, todo o povo levantou um grande clamor e, pelo poder de Deus, as muralhas de Jericó caíram. Aquilo que parecia inexpugnável cedeu. Pois bem, em maio de 79, São João Paulo II tinha pleiteado junto ao governo polaco, era um ano só depois, nem um ano depois dele ter sido eleito Papa, foi eleito em 78, e o governo polonês negou o seu visto de entrada. E Nossa Senhora apareceu para uma moça chamada Anatol Kaczuk, acho que sim, para que ela promovesse um congresso do Rosário para rezarem 7 dias e 7 noites consecutivas diante do Santíssimo Sacramento, pedindo para que o Papa fosse autorizado a vir lá à sua pátria. E a verdade é que a moça foi falar com o pároco, depois foi falar com o bispo, não gostaram desse nome de congresso, porque o congresso vai mexer com ideias, isso pode levantar muita suspeita que a gente aqui está querendo fazer a cabeça de alguém para promover uma revolução. Então, vamos chamar de cerco de Jericó. Pensando nisso, vamos ficar rezando para que caia esse cerco que estão montando aqui na Polônia, de tal modo que o Papa não consiga entrar. E não deu outra. No final, né, daqueles dias, no 7º dia, autorizaram e o Papa foi à Polônia. Isso correu a voz, e a verdade é que muitas vezes, em algumas paróquias,
Se organiza um cerco de Jericó. Alguém já me falou que às vezes há algum abuso do ponto de vista eucarístico, eu nem sei no que consiste propriamente, mas a proposta em si, rezar o terço diante do Santíssimo exposto, já vem sendo promovida pela Igreja há um tempão. A gente pode colocar indulgência plenária, se entrar aqui na capela e rezar um terço diante do Santíssimo no sacrário. Qualquer igreja. Indulgência plenária, sem ladainha, sem nada. O terço assim limpinho, enxuto, sequinho. Mas Nossa Senhora pediu, e em muitas igrejas, às vezes, se promove uma adoração eucarística, assim, uma semana, pedindo por uma intenção concreta, uma intenção determinada. Independentemente da gente promover isso na nossa paróquia, na nossa igreja, a gente sempre pode se sentir assim, formando um cerco de Jericó. Por mais que eu esteja sozinho na igreja, nesse exato momento tem muitas mais pessoas assim, espalhadas pelo mundo, adorando o Santíssimo, rezando o terço lá na igreja. Então esse cerco acaba sendo um cerco mundial. Não quero aguar a proposta aqui de Nossa Senhora, que era para um grupo coeso lá naquela mesma igreja, mas seja como for, só para chamar a atenção, que é uma força enorme que fica disponível quando a gente também se aproxima do sacrário. Há um versículo, o versículo 14 do Salmo 67, que ele é muito sugestivo, diz assim: enquanto entre os rebanhos repousáveis, as asas da pomba refugiam como prata e de ouro era o brilho das suas penas. Aparentemente parece ininteligível, mas olha, enquanto entre os rebanhos repousáveis, quem é que repousa entre o rebanho? O pastor. O pastor é Cristo, está repousadamente no sacrário, esperando. As ovelhas entram aqui, estamos nós, repousando também com o Senhor, fazendo nossa oração, nossa meditação, contemplando no sacrário. Então o que diz? Enquanto se dá essa cena, enquanto entre os rebanhos repousáveis, as asas da pomba, quem é a pomba? É o Espírito Santo. As asas da pomba refugem como a prata e de ouro o brilho de suas penas, ou seja, o Espírito Santo ele está superativo. Quando a gente entra no oratório e se coloca em adoração do Santíssimo Sacramento. Se ainda por cima reza o terço, daí são as duas armas não convencionais, assim, poderosas, que a gente pode estar empunhando para vencer qualquer resistência. Não podemos perder de vista que na última ceia Jesus também dirigiu uma oração prolongada ao Pai pedindo pela unidade, né? Unidade nossa, entre nós. Uma unidade que se vê fortalecida, amalgamada, quando cada um de nós se torna alma eucarística. Por que nos sentimos assim tão frágeis? Talvez a resposta seria porque a gente não está se aproximando da missa, não está se aproximando da comunhão, não está se aproximando do sacrário, com fé e amor. Porque se o fizermos, nos veremos revestidos com a força do alto. Pedir a Nossa Senhora, ela que foi vendo a sua força ir em aumento, principalmente depois que começou a participar das missas celebradas pelos apóstolos, depois da ascensão do Senhor aos céus. Maria assistindo à missa e se vendo lá aos pés da cruz no Calvário. Maria recebendo a hóstia das mãos dos apóstolos lá de São João, celebrando a missa. Que sentimentos invadiam o seu coração. Maria escapando para estar lá onde Jesus estava reservado para ser oferecido, ser levado como viático, para aquelas pessoas que doentes não tinham podido participar da celebração eucarística. Pedir a ela que nos faça também reviver continuamente essa mesma experiência e identificar que essa é a verdadeira união que faz a força, a união com Jesus Cristo na Eucaristia. Vamos fazer o nosso breve exame. Ato de presença de Deus. Tenho uma fé viva em que a força de que necessito para vencer os diferentes desafios que se apresentam diante de mim, para atingir a plenitude a que estou chamado, virá da minha íntima união com Jesus Cristo, especialmente através da Eucaristia. Nesse sentido, parto sempre do princípio de que esta é a verdadeira união que faz a força, que me comunica a força de modo estável, para além dos outros apoios humanos que eu possa ter nesta vida.
sabendo que juntamente com a fé devo também cultivar um profundo amor ao mistério do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor. Fomento na minha alma o desejo sentido de união com o Senhor na missa, na comunhão e nos tempos de adoração diante do sacrário. Jesus, especialmente na Eucaristia, apaga todos os incêndios produzidos no mundo pelos dardos inflamados do diabo e também pelas paixões descontroladas dos homens, sensualidade, avareza, ânsia de poder, inveja, etc. Essa consciência desperta em mim a determinação de participar mais assiduamente e intensamente da missa e da comunhão. Já pensei seriamente na possibilidade de assistir à missa diariamente? Apoio-me no sacrário e nas adorações ao Santíssimo promovidas em tantas igrejas, acessíveis também pela internet, sabendo-me unido a milhares de pessoas no mundo inteiro, para montar uma espécie de cerco de Jericó que faça sucumbir todos aqueles que se interpõem entre Deus e o desenvolvimento de cada pessoa de boa vontade e o desenvolvimento do próprio mundo, que espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus para ser atingido pela redenção que Cristo veio realizar. Peço à Virgem Maria, mulher eucarística, que no que depender de mim, a união, a imitação dela, eu esteja sempre empenhado em promover a unidade que Jesus pediu ao Pai na última ceia para todos nós, associando esse pedido à instituição da Eucaristia. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.